Eu sou Denise Emery, eu sou arte educadora, técnica de pincéis da Condor. E hoje a gente vai fazer uma aula fazendo uma releitura de obra de arte. É uma proposta muito interessante para a gente trabalhar sobre os períodos da história da arte. Eu vou trabalhar com Van Gogh, que é um pintor muito famoso, e aí a gente vai contextualizar esse período da história da arte e vai fazer uma proposta artística. Quando eu me baseei para montar essa aula, eu pensei na proposta da Ana May Barbosa, que é a proposta triangular. Como que isso é importante para a criança? No mundo de imagem, a criança ela precisa saber fazer uma leitura daquilo que ela está vendo. Não é só o português, a matemática que é importante. Então, você saber olhar para uma imagem e saber analisar aquela imagem é uma coisa muito importante. E é isso que a gente faz quando a gente faz essa proposta de uma releitura de obra de arte. Por que releitura? Porque eu vou colocar a minha parte pessoal dentro dessa obra de arte. Eu vou me identificar com a obra e eu vou colocar aquilo que mais me toca. Eu não vou fazer uma cópia, eu vou reler, eu vou colocar aquilo que eu me identifico. Então eu fiz a proposta de Van Gogh, que eu gosto muito, um artista muito importante, e uma das coisas dele que me chama muito atenção é a Noite Estrelada. Então o que a gente faz? Bom, quando a gente vai trabalhar com a criança, a primeira coisa que a gente faz é apresentar a obra, né? Então, eu vou ter uma imagem da Noite Estrelada, eu tô aqui com um livro sobre a vida de Van Gogh, então eu tenho essa imagem. E aí eu vou falar quem foi Van Gogh, como que ele viveu, em que período da história da arte ele está inserido, toda essa parte de contextualização. E o mais importante é a obra de arte em si. Então, eu vou ver essa Noite Estrelada. Eu olhei a pincelada de Van Gogh, eu vi o que tem aqui, tem um mato, uma lua, né, uma noite escura, umas casas, então tá aqui. Aí eu vou conversar com a criança, tá? Ou com um adolescente, depende de que faixa etária que vocês vão trabalhar. O que é uma noite estrelada para você? Fecha os seus olhos e você vai lembrar de uma noite estrelada, porque às vezes uma noite ela pode ser um azul muito escuro, ela pode ser um azul médio. A estrela ela pode aparecer de várias formas. Pode ser uma estrela mesmo, como a de Van Gogh, que eram círculos amarelos que ele representava as estrelas. Na minha noite estrelada pode ter, sei lá, na minha cidade tem um aeroporto e eu vejo muito avião passando à noite. Então, assim, cada pessoa ela vai ter um significado para essa noite estrelada. E é isso que a gente vai trazer na hora da releitura. Aí a gente vai convidar a criança a fazer a sua noite estrelada. O que eu fiz? Eu peguei um potinho de MDF aqui, simples, prático, porque a criança pode pôr a sua foto, então fica mais individualizado e personalizado ainda. E ela vai usar isso aqui para colocar seus pincéis, suas tintas. Então eu fiz duas propostas. Fiz essa proposta menorzinha, que tá aqui na frente. Fiz uma outra proposta, acho que eu posso trazer para cá, maiorzinha. E aí vocês vão ver o que vocês têm acesso na escola. Pode fazer ao invés de MDF com um potinho, uma latinha reciclada e várias coisas. Então vocês vão adaptar essa releitura da obra de arte. O que eu vou mostrar? Quais os produtos da Condor que a gente usa para fazer essa releitura. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar um rolinho e passar uma demão de branco em toda a peça. Vou começar na parte de trás. É muito simples, é só passar e cobrir a peça de branco. Isso vai facilitar na hora de desenhar. Então, aqui, vamos passar 2 espaços. Não tem muito segredo, não precisa ser muito elaborado essa parte. Por quê? Porque a gente vai pintar por cima, então é bem tranquilo de usar. Essa parte a gente tira. Essa parte do godê, esse godê ele chama godê piano, e essa parte
é o tamanho certinho para usar o rolinho. Então aqui a gente trabalha com a tinta, não vai fazer muita sujeira, dá para trabalhar na própria mesa, onde se você não tem na sua escola uma área específica para trabalhar com arte, você pode trabalhar dentro da sala de aula, sem problema nenhum. Passei, vou fechar aqui o fundo. Então, o branco tá todo pronto. Bom, a gente pode deixar secar natural ou eu vou secar com secador só para dar uma adiantada. Eu vou usar o secador, é muito rápido, em cidade quente seca muito rápido, às vezes não dá conta nem do rolinho rodar toda a peça e já secou do outro lado. Aqui também é bem rapidinho, o secador facilita muito. Quando a gente trabalha com criança maior, é mais fácil. A criança menor deixa o tempo mesmo de secagem da peça. Pronto, já. E aí, eu vou levar a criança a olhar de novo para a noite estrelada. Então, eu vou pegar, cada um pode ter o seu, ou a professora pode ter um grande. Tá, então, um céu, umas árvores, uma casa. Fechei meus olhos. O que que trouxe para você a sua noite estrelada? E aí eu vou compor a minha noite estrelada baseada na obra de Van Gogh. Então, vou pegar um lápis e vou desenhar a minha noite estrelada, ó. Tem uma terrinha lá, que é o verdinho, tá na parte de baixo. Pronto, desenhei. O que mais que na minha... Ah, eu gosto de árvore, então vou colocar umas árvores aqui na minha noite. Aqui. Ah, não quero que tenha casinha na minha noite estrelada não, mas eu adoro lua e estrela. Então, vou desenhar uma lua grande aqui. E vou fazer aqui uma estrela. Ah, tinha uns movimentos assim, acho que eram as nuvens de Van Gogh. Vou fazer a minha nuvem também. Passar aqui no meio, fazer uns círculos, uma coisa meio assim. Vou lá. Então, mais ou menos eu fiz a minha composição. Olha, tem árvore, tem lua, tem estrela e tem esse movimento que tem na noite estrelada de Van Gogh. O que eu vou começar a fazer agora? Preencher. Primeiro eu vou fazer uma pintura que a gente chama de pintura chapada. Eu vou preencher de cor e depois o movimento de pincelada de Van Gogh, a proposta aqui vai ser a gente trabalhar com pinta-bolinha, tá? Então vamos lá. Vou começar uma beiradinha. Eu vou usar o pincel 471 da Condor, que é um pincel de pelo. Normalmente ele vem meio durinho a primeira vez. O que que eu tenho que fazer? Hidratar. Eu venho na minha bandeja de limpar pincel, tiro a resina que vem no pincel natural, porque facilita, e vou aqui, ó, comecei a parte de baixo com verde. Só isso, coloco, ops, ixi. A estrela, ela é menorzinha, é mais fácil eu trabalhar com ela com pincel redondo. Então, eu tô usando o pincel 473, que é um pincel também de pelo, mas um pincel no formato redondo. A gente usou o formato reto, eu vou usar o formato redondo, que eu vou fazer a estrela. Tirei a goma. Vou pegar o amarelo.
e vou preencher a minha estrela. Não precisa ter muita preocupação de contornar, deixa a criança bem livre para ela se expressar e ela fazer o desenho da forma que ela acha mais bonito, ela é criativa. Preenchi. Agora eu quero fazer esses movimentos das nuvens, que é um azul mais claro. Lavo o pincel com um azul mais claro, eu vou encher. Só coloca pouco e leva. Não necessariamente a gente precisa usar esses pincéis, a gente deixa à disposição e a criança ela vai usar aquilo que ela mais agrada. Por exemplo, olha, para chegar perto da estrela eu me sinto mais segura com um pincel redondo, eu vou fazer o contorno e não vou correr risco de estragar. Então, ok. Resolvi que eu quero fazer as estrelas de Van Gogh, que são arredondadas, ele faz como se fossem uns astros, assim, bem diferentes. O que eu vou usar? Batedor de espuma. A gente tem 2 tamanhos de batedor de espuma. Tem ele nesse kit, que é o kit Ana Bolinha, e tem ele avulso. Ele vem assim, nessa embalagem aqui, tá? O batedor de espuma. Esse, a referência dele é 465, ele tem o tamanho 6 e tem o tamanho 0. O kit Ana Bolinha, a referência dele é 515, ele já vem os 2 juntos, assim no kitzinho, que a gente encontra em todas as lojas de artesanato, algumas papelarias, tá? Se não tiver na sua cidade, pede para o lojista e pede para a escola colocar esse batedor de espuma na lista escolar, porque ele é perfeito. Então, como que eu vou usar ele? Vou pegar a cor amarela com o batedor de espuma, vou encher o batedor de espuma, olha aqui, tudo cheio. Para que fique bem redondo, a gente faz assim, a gente coloca o batedor de espuma, aperta, faz uma pressão e gira. Tira a pressão e sai. O que eu não posso ficar fazendo com batedor de espuma? Ficar batendo, porque se eu ficar fazendo assim, esse círculo ele vai aumentando de tamanho. Então, quando vocês forem ensinar, gente, a gente pega o batedor de espuma, coloca, aperta, faz uma voltinha e o círculo tá pronto. Lá. Outra coisa importante é não deixar material assim, na mesa com tinta. O que eu preciso fazer? Colocar na água para mim não perder esse material. Então, a cada 2 ou a cada 4 crianças ter esse instrumento, que é a bandeja de lavar pincel, que é onde eu vou deixar o meu produto, meu rolinho, meu pincel na água, hidratado para não secar e não estragar. Tinta que seca em pincel ou nos produtos, nos acessórios, eles vão estragar o acessório e a gente tem que tomar cuidado. Bom, então aqui, faltou um pedacinho azul aqui que eu tô vendo, a gente vai passar. Bom, tá. Agora isso tudo é azul mais escuro, então eu vou lavar meu pincel de novo. E vou pegar um tom de azul mais escuro. E vou preencher todo esse espaço. A obra de Van Gogh, ela tem uma pincelada bem demarcada, assim, que a gente vai demarcar essa pincelada poderia ser com pincel, mas dependendo da faixa etária da criança, ela não vai dar conta de fazer com pincel, então é bem prático fazer com pinta-bolinha. Aqui eu posso ir com o pincel chato, ou reto, ou com o próprio pincel redondo, vai depender o que a criança preferir. Deixa ela bem solta, para ela fazer do jeito que ela acha mais fácil.
Essa parte de releitura de obra de arte, quando a gente faz, a gente deixa a criança livre. Para quê? Para que ela coloque a sua criatividade, a sua imaginação, o seu sentimento no trabalho. Se a gente fizer tudo muito... Ai, tem que ser tal cor, precisa colocar... não pode colocar uma estrela. A gente acaba limitando a criatividade e deixando a criança mais inibida. Então, assim, é muito importante nessa fase a gente deixar a criança bem livre para criar. Você já mostrou, você já contextualizou. Van Gogh adorava, dizia que as estrelas fazem ele sonhar. Então, ele gostava muito de noite, assim. As obras dele tem muita obra de noite. Primeiro ele fazia muito autorretrato, né? Ele pintava muito retrato, ele se pintava muito, ele pintava muita natureza morta e fazia muitas paisagens também. E sempre com essa pincelada bem marcada, que é uma coisa muito típica de Van Gogh, né? Bem característico. Aqui, por exemplo, eu não dou conta de fazer com esse pincel. Eu preciso de um pincel menor para chegar na beiradinha. Bom, tá aqui a primeira parte prontinha. Vou esperar secar. E eu tenho um aqui adiantadinho, ó. Aqui. Mesma coisa que eu pintei e tá todo pronto. Se precisar dar duas demãos, pode dar. Se não precisar, deixa também livre. Do jeito que a criança quis fazer, o adolescente, você vai deixar ele livre para fazer. Mas a base tá pronta. O que a gente vai fazer agora? Vai mostrar a pincelada, que é essa pincelada forte de Van Gogh, esses traços que ele vai deixando. Isso a gente pode fazer de duas formas. Eu posso fazer com um pincel, assim. No azul eu vou fazer uma mistura do azul claro com o azul escuro. Para mim achar um tom no meio. É muito interessante a criança também, ela ter essa sensibilidade de misturar as cores, é uma alquimia, né? E tudo faz parte desse desenvolvimento. Então, fiz essa alquimia e eu vou fazer a pincelada. Ela pode ser assim. Ou, se o seu aluno não tem tanta coordenação motora, dependendo da faixa etária, e ele não vai dar conta de fazer com pincel, o que a gente pode fazer? Um pinta-bolinha. Pinta-bolinha é esse instrumento que facilita muito a precisão. Ao invés de usar o pincel, a gente usa o pinta-bolinha. Vou usar a pontinha número 5 e é só assim, eu pego a tinta, eu arrasto. Só isso. É bem simples. E dá o mesmo efeito que o pincel. Só que quando a criança não tem uma coordenação motora ainda muito desenvolvida, dependendo da sua faixa etária, isso aqui dá mais precisão para ela trabalhar. E aí ela vai preencher tudo. Ela vai simular aquela pincelada solta da obra de Van Gogh, usando os produtos e os acessórios da Conde. Aqui. Vamos colocar a obra pertinho, a gente vê, olha como faz lembrar. Os traços daqui são traços daqui. Então a criança, quando ela vai ficando mais criativa e mais solta, ela pode colocar outros tons de azul no meio. Aí a gente vai deixando ela bem livre. Isso é a releitura dela, é aquilo que ela quis criar. Estou trabalhando, por exemplo, com uma tinta acrílica neon, que é mais viva, eu gosto. Eu acho que dá um efeito visual muito bonito quando a gente pinta. Então, ó, verde neon, fazer os tracinhos. Vou usar o amarelo neon lá na estrela. Eu fiz uma bolinha aqui. Agora eu quero trabalhar do lado de fora. Cada obra vai ser única, porque é a sua representação, é o seu jeito de pintar, é o seu jeito
de se expressar dentro daquilo que você sente, dentro daquilo que você vivencia. E aqui a liberdade é a coisa mais importante. Então, vou mostrar o meu prontinho, que eu fiz um porta-lápis, vou colocar aqui essa mesma parte. Ela ficou assim. As voltas de Van Gogh, a estrela. E é isso, quando a gente trabalha a releitura, a gente deixa a criança livre, a sua criatividade muito solta. O importante é o produto ser adequado àquela obra. Para quê? Para que não seja frustrante o resultado final. Então não adianta eu dar um pincel muito largo para a criança fazer o tracinho que ela não vai conseguir fazer. Então eu preciso que esses produtos sejam adequados. Então a gente vai trabalhar com os tamanhos e as numerações próprias. E o pinta-bolinha que vai facilitar muito. Essa é uma proposta de uma aula, de uma releitura, pode ser um porta-lápis, a gente pode fazer numa tela. Van Gogh é sempre moderno, assim. E trabalhar esse sentimento. Vai para casa hoje e você vai olhar para o céu e amanhã a gente vai fazer uma noite estrelada, aquela que você viu, num papel. Essa é uma base, é uma ideia para você começar a trabalhar na sua sala de aula com os produtos da Condor. A gente tem um blog onde a gente está divulgando, que chama Projeto Pintando o Futuro, que é onde você trabalha tanto em sala de aula como em casa, trazendo esse material da linha escolar da Condor para dentro da sala de aula ou para dentro de casa, para a criança poder ser livre, ter uma imaginação ativa e poder criar muito. A proposta de hoje é essa e tomara que vocês façam lindas obras com as crianças.